Infelizmente, assim, as lideranças do bolsonarismo têm que ser qualificadas como vagabundo o tempo todo. Então, de Alan dos Santos a Kim Paim vieram a público e aconteceu algo que eles não estavam esperando, tá? Eles tomaram uma ataca nas redes sociais, deve ter visto, né, Riso? Opa. Tomaram uma ataca do Danilo Gentili, do nosso Jurito da Galera, do Felipe Moura Brasil, do Alan dos Panos. Assim, geral desceu-lhe ataca neles, eles ficaram numa situação um tanto quanto complicada. Por quê? Porque a gente precisa explicar. O projeto de lei que condenou à prisão o Léo Lins é um projeto que foi de autoria da tia Heron, que é uma liderança evangélica bolsonarista, e não adianta fingir que, não, ela tava na base. Não, ela foi chamada pela Damares e pela Michele Bolsonaro para ser secretária da mulher do governo Bolsonaro. Tá? O projeto foi votado, sim, pelo Eduardo Bolsonaro, e o projeto de origem, por mais é combate ao racismo, ele já dava ensejo a isso. Ele já dava ensejo a isso quando ele foi colocado para votação. Mas os Bolsonaro votavam assim, qual é a orientação? Eu vou votar, eles votavam qualquer coisa, eles nunca ligaram, porque o desempenho parlamentar dos Bolsonaro, tanto o Eduardo quanto o pai Jair, na Câmara dos Deputados, sempre foi uma bosta. Ninguém aqui vai ficar se iludindo com isso, tá? Esse projeto depois, ele vai ser relatado no Senado. No Senado, ele amplia o escopo, é aprovado no Senado. Veja, ele é aprovado no Senado quando o Bolsonaro ainda era presidente. Se o Bolsonaro era um grande defensor da liberdade de expressão, Rafa Almeida Riso, o que o Bolsonaro deveria ter feito? Vetado? Ele poderia ter vetado. Ele não vetou. Ora, se esse era um projeto preocupante para a liberdade de expressão e esse projeto poderia ser sancionado pelo Lula tão logo o Lula tomasse posse em 2023, caberia o Bolsonaro, que é muito preocupado com a liberdade de expressão, canetar, vetar o projeto e teria morrido. Mas não foi o que aconteceu. Porque nunca foi importante esse assunto pra eles. De onde tiraram na cabeça que pros bolsonaristas liberdade de expressão é importante? E aí veio uma briga, e aí começaram a levantar, né? Todas as vezes que os bolsonaristas, vamos dizer, atacaram a liberdade de expressão alheia, né? Em nome do seu projeto específico de poder. Porque o lance assim, meu amigo, tá? Não... você tem seu projeto específico, o bolsonarista tem. Se você é meio maquiavélico aqui e ali, beleza, vai. Vão apontar sua contradição, é do game. Não é certo, mas a gente entende. Se você tá querendo se comportar como se fosse um putão no game. Agora, pagar de um libelo da liberdade de expressão, de defensores incondicionais, isso é papo de picareta, puro papo de picareta. Por quê? Eles precisam, né, do discurso da liberdade de expressão quando é conveniente. Então, quando tava na pandemia, eles se tornaram libertários, você vai lembrar. Os bolsonaristas viraram libertários, né? O abre tudo, não, é um absurdo isso, aquilo, porque eles queriam ser do contra ali, tem toda, né, nem preciso ficar repisando aquelas histórias. Eles queriam ser do contra, eles se tornaram libertários na pandemia. Aí todos contra o avanço, o gigantismo da máquina estatal. Ao mesmo tempo, os mesmos caras que são libertários e contra o gigantismo da máquina estatal, contra a concentração de poder nos populistas, né? Um libertário. Aí ele quer dar um golpe de Estado concentrando o poder nele. Que é o que o Bolsonaro queria e não adianta fingir que não queria e que não tentou, né? As provas abundam aí. Beleza. Ok, entendemos o game. Quando você teve ali, né, essa questão de discussão sobre redes sociais e as liberdades que os bolsonaristas tinham, né, de pedir golpe de Estado ou falar que a urna era fraudada, não, entrou uma grande discussão, uma gigantesca discussão sobre, né, liberdade de expressão, e que eles eram a favor da liberdade de expressão irrestrita. Agora, e quando um adversário político usava da liberdade de expressão para atacar eles? Bom, a gente vai encontrar elementos que, vamos dizer, denotam outra vibe da parte deles. O primeiro elemento é um dos casos mais óbvios, 2022, para perseguir o Danilo Gentili, porque eles viam no ano eleitoral do Danilo Gentili como problema, eles tentaram tirar do ar um filme do Danilo Gentili, alegando que o Danilo Gentili era, vamos colocar aqui entre aspas, aqui, né, pedófilo. Que o filme fazia a promoção. Era esse o argumento dos caras. O ministro Bolsonaro censura filme do Danilo Gentili. O ministro do Bolsonaro censurou o filme do Danilo Gentili, sim. Mandaram botaram a polícia pra ir atrás de um cara que botou um outdoor contra o Bolsonaro. Você lembra disso? Lembro. Entendeu? Foram pra cima de adversário, foram pra cima da gente. O caso do Pequi roído, não é isso? Do Pequi roído, exatamente. Então assim, quando precisava usar o aparato pra calar os outros, eles usavam... Qual a diferença deles pra esquerda? O naco do aparato político repressivo do Brasil que eles tinham quando eram presidentes era muito pequeno. Diferente do petismo, que por questões ideológicas, formação da universidade brasileira, gente que passa em concurso e tal, o share de agentes do Estado dispostos a praticar censura e outras arbitrariedades em nome da ideologia é enorme. Então isso acontece. Isso vai explicar, por exemplo, a condenação do Léo Lins, certo? Agora, o bolsonarismo não é que assim, ele era um defensor. Não era. Ele tinha pequenos agentes, né, que concordavam com ele dentro da máquina, e quando podia usar, usou. Usou contra a gente, usou lá no caso do Pequi roído, usou o ministro pra tentar ferrar o Danilo. Então não venham com essa conversa mole, que isto é conversa mole, é papo furado. E aí o que acontece? Jogaram na cara deles. E jogaram na cara deles, eles se ferraram.